Agora foi. Eita, zica braba. Quase que a gente ia amanhecer aqui e o trem não ia prestar. Olá, povo. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos lá, agora vai dar certo. Adicione. Agora vai. Saudações a todos na meia. Chegou. Tá aparecendo o áudio, tá tendo retorno. Você precisa colocar em um fone ou abaixar o volume. Tá só zoada a chieira. Deixa eu tirar. Pronto. Gente, mas a gente tá bonito demais nessa live. É essa lua de morango que tá deixando a gente assim. Estamos magníficos. Cadê o povo? Cadê o povo chegando? O que eu tô vendo aqui? Você tá vendo? A tela tá dividida assim? Isso. No meio para você também? Para você? A minha Antes também. não era assim. Antes ele fazia um quadradinho aqui, ó, em um dos lados, lembra? Ficava baixo, ficava mais embaixo. Isso. E aí, povo? Bom dia, Brasil. Quer dizer, boa madrugada, Brasil. Bom dia, Europa. Sejam bem-vindos a essa live Conversa entre Bruxos. Nós vamos falar de magia, de bruxaria, de feitiçaria. A gente tentou lá na página da Mundo das Bruxas, porém não deu certo, né? A gente tem que aprender ainda a mexer lá em algumas configurações para os dois poderem conversar, sim, fazer ligação e poder conversar. Olha, gente, mas eu adorei isso. Agora, Ai, quase que eu despenco tudo. Daniel, agora tá ótimo. Antes tava dando eco, tava uma chieira, uma loucura braba aí. Parecia que você tava dentro de uma lata de sardinha. uhum. Então, vamos deixar o povo chegando, né? O intuito dessa live, desse nosso encontro, surgiu há mais ou menos meia hora atrás. Então, foi assim, ó, às pressas. Como eu disse lá na outra live que a gente estava, quem sabe faz ao vivo, não espera acontecer, né? Nem é assim a música, mas é assim que vai ser. E o intuito desse nosso encontro é a gente poder falar um pouquinho sobre o caminho da magia, o caminho da bruxaria, principalmente para quem está começando, porque mesmo que hoje eu tenha uma vasta experiência no assunto, houve uma época em que eu também tive insegurança. Uai, Daniel, cadê tu? O que aconteceu? Despencou, caiu. Esse encontro é a gente poder falar sobre isso, sobre esse caminho inicial, né? O quanto é difícil, o quanto não estava me aparecendo, e agora? Tô aqui. Agora não está aparecendo o Daniel, né? Que despencou. Deixa eu ver se ele consegue voltar. Incluir Daniel. Eu pensei que estava aparecendo o meu rosto. A internet, a internet tinha caído. O povo está conseguindo me ver? Estão vendo o meu rosto? A Robélia Tá, colocou uma mensagem aí para nós dizendo que não estava aparecendo o meu rosto. Por tá, favor, né? Tem não que tá aparecendo aparecer. não. Levanta a câmera um pouquinho pra cima. Não tá aparecendo? Tá aparecendo o quê? A boca, o E nariz. agora? Agora ficou melhor.
Aí, e eu achando que estava arrasando, né? Tipo, falando há mais de meia hora aqui, ninguém para me dar um ok. Obrigado, Robélia. Nos salvou. Então, o intuito é esse, a gente poder falar sobre esse caminho inicial aí, o quanto, né, o tanto que é difícil para a gente que está começando, a gente não ter uma base sólida, a grande maioria dos bruxos começam como num caminho solitário, né? Então é muito ruim quando você e muita gente desiste justamente por não ter esse apoio, Sim. por não ter esse acompanhamento, né? Esse O me- assessoramento aí, essa Por conta, mentoria por conta do medo de estar errando, né? de errar. E era até algo que nós dois, eu e o Daniel, nós conversávamos agora em uma chamada particular sobre esse medo, essa insegurança, né? Todos Sim. nós temos Nossa Senhora, o óleo está rendendo. Todos nós temos a nossa ancestralidade, né? Todos nós temos a, o nosso contato com o início de tudo, com o início da magia, com o início da bruxaria. Alguns vão chamar isso de bruxa ou de mentor interno, pessoal, mas eu diria que é, na verdade, mesmo um resgate, né? Não há nada de sobrenatural, porque o nosso DNA, ele carrega exatamente informações das primeiras bruxas, das primeiras sacerdotisas de magia e bruxaria que caminhavam na Terra há milênios de anos atrás. Então, nós carregamos isso no nosso código genético, né? E isso fica latente, né? Essa necessidade, se vocês perceberem, essas religiões que lidam ou que evocam e invocam as forças da natureza, é como se fosse, por mais que nós nos tornamos animais tecnológicos, mas o nosso instinto principal nos traz e nos convida de volta a esse contato com a natureza, né? É como se a gente não se sentisse completo em meio a esse caos chamado mundo que nós, humanos, com esses dilemas que nós Criamos. criamos para que a gente possa viver, né? Então, em todos nós há esse chamado, né? É engraçado que tem algumas religiões que fazem isso como uma forma de catequizar e converter pessoas, né? Olha, você tem um chamado, né? Fulano e Beltrano têm um plano especial na sua vida. Sendo que, na verdade, o chamado ao sagrado, ele é inato de nós seres humanos. Perceba que quando você está num ambiente rodeado por natureza, rodeado por, Animais. por animais e tudo, é como se você se sentisse mais inteiro. Você se sente ali, você está totalmente vulnerável porque você está entregue àquela Energia. energia, àquela paisagem, àquela emanação. Porque, de fato, o nosso id entende que nós estamos no nosso habitat, nós estamos na nossa verdadeira casa, na nossa verdadeira residência. E o ser humano, ele aprendeu aí a construir prédios, né, de alvenaria, construir os seus castelos e se enclausurar dentro deles. E muitas das vezes, toda essa comodidade e conforto da vida moderna não completa aquilo que a gente tanto anseia e tanto ambiciona, mas às vezes a gente não sabe dar um nome. E às vezes, um simples caminhar por uma praça, por uma mata, fazer uma trilha, tomar um banho de cachoeira, um banho de mar, ou subir no pico de uma montanha e observar, isso já nos traz uma completude gigantesca. Justamente por isso, justamente porque nós somos seres espirituais e nós somos seres que estamos conectados com a natureza e precisamos a todo momento manter esse vínculo. Isso é o que todo bruxo, mago ou simpatizante busca, anseia e ambiciona, é estar em contato com o sagrado. E para nós bruxos, o maior de todos os templos, o mais sagrado de todos os templos,
é a própria natureza, é essa energia que nos cerca a todo instante e que no decorrer do dia a dia a gente acaba não dando tanto valor, Dedicação. tanta dedicação, né? Então é isso. Então, o intuito desse vídeo é a gente falar sobre isso, o quanto é difícil, né? Eu fiz aí uma introdução, um prefácio enorme, né? Mas a ideia era essa mesmo, trazer para vocês um pouquinho do que eu acredito que é esse despertar, né? Por que que é despertar? Porque já há em nós, já está em nós, né? Não é como as religiões que vem do latim religar. Não é religar, porque nós não estamos desconectados. É despertar, porque está adormecido. É porque está aqui dentro, mas está de uma maneira muito Tá, sutil. E pode falar, Dan. está dentro da gente, né? Mas está dormindo. Só precisa acordar para despertar aquela magia, irradiar aquela luz que está dentro de nós. Exatamente. E de que forma que a gente vai fazer isso? O caminho inicial dentro da bruxaria, pelo menos eu vou falar o meu em particular, e eu acredito que é da grande maioria, é de ter medo de arriscar. Ou seja, chega um momento em que você leu bastante bibliografia, bastante livros a respeito, e você já se sente é, apto no sentido teórico, você assistiu muitos rituais de outras pessoas, você participou de rituais com outras pessoas, ou você só viu online. Você já tem as suas ferramentas, os seus instrumentos de magia, mas você tem receio, medo, insegurança de colocar tudo isso em prática. E um bruxo se faz com os erros também, né? Se você nunca arriscar, se você nunca tentar, você nunca vai saber onde você precisa melhorar ou qual é a sua verdadeira arte, qual é o seu dom, o que dentro da bruxaria que de fato é o seu caminho. Então a gente precisa perder esse medo, perder essa insegurança, esse receio em arriscar. Bem, se o feitiço não deu certo, não deu certo, tudo bem. Se não saiu como você gostaria, ótimo, anote tudo isso no seu livro das sombras. Anote tudo isso no seu grimório para aprimorar as próximas práticas, os próximos rituais, as próximas experiências, né? Ter um mestre, seja qualquer que seja o caminho de bruxaria, perdão, o caminho religioso, ter um mestre é muito bom, né? Ter um mestre, ele só vai te dar uma trilha baseada na experiência dele, ele vai te dar uma trilha mais curta para que você alcance os mesmos objetivos. Mas entenda que, independente de você ter um mestre ou não, o caminho principal da bruxaria é o caminho para dentro de si, é o caminho do autoconhecimento. Então, ninguém vai te dar essa trilha além de você mesmo. É algo que você precisa descobrir, né? Como mergulhar dentro de si mesmo, como se conhecer mais e melhor, né? Saber das suas habilidades, das suas inabilidades também, né? Da sua falta de domínio ou compreensão sobre determinadas ciências ou artes. E isso tudo leva tempo, leva dedicação e o principal, a prática. Então, se você não arriscar nunca, você nunca vai saber o que que você precisa aprimorar ou aprender dentro do caminho da bruxaria. Então, é o seguinte, é pegar o que você aprendeu e colocar em prática. Nós temos um ritual hoje, dia 5 de junho de 2020, Sim. e nós teremos um eclipse mais tarde, a partir das 16h30. Esse eclipse vai começar lá pro lado da Europa, Ásia, África. E aqui no Brasil, nesse horário, infelizmente, nós ainda não temos lua, então nós não vamos pegar aí o principal, né, a parte visual do eclipse. Mas nós teremos aí a energia, né? E para nós bruxos, o que vale é a regência do que está aí no ar e não necessariamente a questão visual. Por isso que a gente
pratica tanto a questão da visualização dentro da bruxaria. O bruxo aprender a canalizar e enxergar aquilo que ele precisa, e não aquilo simplesmente que ele consegue enxergar como a palma da mão dele. E eu coloquei no meu canal do YouTube um ritual para esse eclipse, muito fácil, qualquer pessoa pode fazer, seja um iniciante, um neófito, um aprendiz, até um sacerdote pode fazer, muito simples. O material que a gente tem em casa, eu acredito que o que tem para comprar lá seria o incenso, a vela e, sei lá, se você já O é do canetão. catimbó, o canetão, se você já é, mas tem as canetinhas que você pode substituir pela canetinha preta, escolar mesmo, né? Pega aí do seu filho, do seu sobrinho. Então é um material bem simples e que você pode aí banir as energias mais tarde, as energias negativas que estiverem aí. Esse ritual está disponível no canal do YouTube Magno Constantino e vai ficar disponível lá para sempre, mas a energia do eclipse é hoje, né? Embora esse eclipse ainda vai ficar aí com uma regência para nós durante 6 meses, e nos próximos 30 dias a gente vai sentir isso mais fortemente, né, nas nossas vidas. Mas eu não vou entrar nesse assunto porque eu já fiz um outro vídeo falando sobre isso e está disponível no canal. Basta você Sim. acessar no YouTube, Magno Constantino, se inscreva, curta, compartilhe e comente lá o que você achou do vídeo. Se tiver dúvidas, eu respondo. Sim, E esse ritual, amanhã nós estaremos fazendo ele. E hoje eu fiz um post na página por volta das 16 horas. E lá tá para vocês escreverem o que vocês não querem, né? Que vocês querem banir da vida de vocês. Aí vocês vão lá no mundo das bruxas, escreve, que eu vou estar escrevendo no papelzinho branco e vou estar colocando no caldeirão. Porque muitas pessoas não não vão, consegue. não vai estar conseguindo fazer o ritual. Aí nós vamos Boa. estar fazendo o ritual para vocês tirar as doenças, tirar a falta de confiança, banir essas energias negativas para nós conseguir vencer essa pandemia, é, vencer esse medo que está dentro de nós. Essa egrégora, esse ar negro, né, que paira, essas nuvens negras que pairam sobre as nossas cabeças. Então tá aí a Sim, dica bacana. Vocês podem colocar lá na página Mundo das Bruxas no Facebook quais são as situações, pessoas ou coisas que você queira banir da sua vida. E mais tarde o bruxo Daniel vai estar fazendo aí um ritual coletivo onde todo mundo pode participar gratuitamente, tá? Então, sim, seja honesto, seja sincero, também não vá abusar, tá? Bruxos, eles devem ser ousados, não abusados. Então, coloque só o necessário para que a gente, tanto ele quanto a egrégora, consiga atender aí os anseios e as necessidades de todo mundo. Porque haja caldeirão se aqueles 5, 10 mil pessoas for botar o nome lá, né? já chegou a 17.300. Deus valei-me, é muita gente, muita gente. Muita. Então, sem muito abuso, tá, povo? Tenha respeito, tenha bom senso, porque ninguém merece, né? Bem, então, uma outra questão que eu queria trazer aqui para a gente poder conversar, além de a questão do mestre, né, de você ter a segurança só quando você está com o mestre, isso é algo da sua cabeça. Eu, durante muitos anos da minha vida, os meus mestres foram os meus livros. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, a minha base de bruxaria foi literatura. Então, o bruxo não pode ter preguiça de ler. Na minha época, né, há 1000 anos atrás, quando eu falo assim, dá a sensação de que foi na Idade da Pedra. Na minha época, não tinha muito material, na verdade, não tinha material quase que nenhum disponível no YouTube. Então, o que que acontece? E o pouco que tinha era em inglês, né? Eu já contei a minha história de bruxaria para vocês em outro vídeo, eu não quero ficar aqui virar uma novela mexicana me repetindo. Mas o que que eu quero dizer?
é que durante muito tempo a minha literatura, a minha base foi a literatura. E eu busquei, eu não me acomodei, eu busquei, eu aprendi, busquei outros autores, isso é importantíssimo. Vocês lerem outros autores também, não se basearem apenas em um. Então, eu tenho a minha autora principal, ao qual é a minha sacerdotisa, e me ensinou muito, mas eu também busquei outras fontes, eu tive que amadurecer a ideia de discordar um pouco daquilo que eu estava aprendendo, porque o conhecimento, ele só surge em meio à reflexão, à discordância, em meio ao debate, em meio à argumentação. Porque se você só escuta e não raciocina, se você não é capaz de dialogar com o que você escuta, você não está tendo, não está usando o raciocínio. E aí você vai virar um rádio, um gravador e repetir apenas aquilo que foi te passado sem ter o mínimo senso crítico sobre o assunto. Então, durante muito tempo eu não tive esse apoio presencial de alguém para me orientar. Foram os livros que me ensinaram, mas mesmo assim eu arriscava, tá? Com a garra e a coragem aí, eu arriscava, acendia caldeirão de madrugada, botava fogo no funcho, incensava tudo que tinha que incensar, sem Botava pra medo, sem quebrar. vergonha, né? Tinha que botar para quebrar, porque o que faz um cozinheiro, por exemplo, o cozinheiro é a cozinha, é ele está em prática. O que faz o cozinheiro não é ele decorar as receitas. O que faz o cozinheiro é ele acender o fogão, colocar a panela ali no fogo, misturar ingredientes, né? E a mesma coisa vale para a bruxaria. O que faz um bruxo é fazer magia. Então, se ele só lê e lê, ele é só um estudante, né? Ele não é um praticante. O praticante precisa colocar as mãos aí na massa, tá? Então, fica essa dica. Existe uma mensagem, uma frase muito batida, mas assim que cabe aqui nesse momento, que é quando o bruxo ou o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, se ainda não lhe apareceu mestre algum, é porque você não está pronto, você ainda tem muito a aprender. Volta lá para a primeira série, ou seja, para o primeiro livro, para o primeiro texto que você leu, releia ele de novo, faça anotações no seu livro das sombras e busque, porque eu tive comigo essa facilidade. Tudo que eu precisei veio até as minhas mãos nos momentos e na hora certa. Eu não precisei estar brigando com o mundo, estar gritando para o vento, e nem estar me descabelando em grupos de WhatsApp, Facebook, até porque nem tinha nessa época. Mas eu ainda sou da época do Orkut. E Curte. assim, e a gente não ficava se descabelando para nada, né? Então, assim, você tinha que fazer acontecer e tudo. Eu tenho boas referências, tá? Eu tava esses dias recordando, assim, nostalgicamente, de um conteúdo que eu acompanhava, um podcast. Hoje em dia nem se fala mais de podcast, hoje é tudo vlog, né? Um podcast de uma bruxa italiana chamada Pietra di Chiaroluna. Muito boa, é uma boa referência. A Ed Van Feel, o Scott Cunningham. O Scott também é mais para cá, é mais dessa bruxaria moderna. Os livros dele custou um tempinho para serem traduzidos e trazidos para o Brasil. Mas a DJ Conway também, a Laurie Cabot, Lois Bourne, são todos nomes assim que eu tenho. O próprio Gerald Gardner, Aleister Crowley, Eliphas Levi, são nomes que vale a pena ler, independente de qual seja o caminho da bruxaria que você vai trilhar. Então, esses podem ser os seus mestres, né? Basta que você tenha aí o interesse em buscar, em pesquisar, né? Tem muitos livros meus, é lógico que eu vou fazer um pouquinho, vender um pouquinho do meu peixe também. Tem Espera, muitos livros meus olha, disponíveis, né? tem um livro que eu amo, 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 amo ler, que me ensinou bastante. Que eu tinha muitas perguntas, né, sobre a bruxaria. E esse livro, ele entrou para responder muito, muito Ai, que lindo, me mata. é, as respostas
que, que eu não tinha, sabe? Antes de entrar pra bruxaria, mesmo assim, me aprofundar. E esse livro aqui, quando eu tô sempre confuso, é nele que eu venho pra tirar a própria confusão que eu crio dentro da minha cabeça. É um livro magnífico. E, e quem fez? Quem... Olha, eu gosto muito desse livro também, embora eu já tomei um certo ranço dele, sabe? Um certo abuso. Uma vez eu fui questionado do porquê que eu não tinha os meus livros. E eu sabia que eu não poderia ter, porque não é bom para um autor. Eu já tinha escutado algum autor famoso falando isso. Não, o autor não coleciona os seus próprios livros. E esse livro foi um livro que eu inventei de ter e tenho até demais aqui em casa. É um livro que eu já tá bom para queimar na fogueira, porque ele não saiu a quantidade que eu gostaria que saísse. Mas é um livro muito bom, eu não pretendo fazer uma nova edição dele. É um livro que, na época que eu trabalhei na rádio Voz de Aruanda, que agora eu não posso dizer mais extinta, porque ela voltou, né? Voltou com É um tudo. livro, voltou com tudo, muito bom. Quem sabe não rola uma proposta aí pra gente voltar, né? Também com o programa Despertar da Magia. Gente, coloca lá, E, hashtag Magno Constantino na Voz de bora, Aruanda. vamos fazer lá na página, fazer um barraco lá na página. Tudo agora é protesto, né? Tudo é hashtag, então vamos fazer. É, Eu vou fazer essa hashtag, vou lançar lá, ao abuso. E aí o que acontece? No período que eu fiquei no programa Despertar da Magia, eu recebia muitas dúvidas. E o que acontece é que, em um determinado momento, eu adotei algumas pessoas que estavam perdidas no meio do caminho para mim, como sendo meus dedicandos. E o que que eu fiz? Eu fiz o seguinte: a partir de tal edição do programa, o programa vai ser um curso. Então, toda sexta-feira vocês precisam estar online para poder assistir à aula. E aí, por exemplo, quando eu estava já na 20ª aula, não dava mais para responder a pergunta o que que é bruxaria. A gente já estava muito avançado. Então, a ideia do livro foi o livro me ajudar nivelando essas pessoas que chegavam aí perdidas, que chegavam é, depois de determinadas aulas. Então, ali eu consegui catalogar é, a grande maioria das dúvidas que me surgiram no decorrer do programa, no momento que ele estava ao vivo no ar. Então, é um livro que eu gosto muito. Mas é um livro que ele não te ensina a prática, né, Dan? É um livro mesmo, pergunta e é, resposta nua e crua, sim. né? Ele não tem nenhuma prática, eu acho. Não, Acho não, tenho certeza. Ele não ensina prática não. nenhuma prática. Isso. É porque, por Mas, exemplo assim, assim, respostas, né? é, Por exemplo assim, esse livro, é, todo bruxo iniciante teria que ter um deles, um desse. uhum. Eu gosto desse livro. Eu já consultei esse livro, inclusive. Pode isso, você consultar o seu próprio livro. Deixa eu ver o que que eu disse aqui nessa época. Mas é um livro muito Ah, gostoso. É um livro fácil de ler, né? É um livro, sim, assim, bem simples. Qualquer bruxo, em qualquer nível, ele consegue ler e entender o que que eu estou dizendo aí nesse isso. livro, porque era exatamente dessa forma que eu respondia na rádio. Surgia a dúvida e eu respondia dessa maneira que está aí no livro. Então, eu escutei vários programas para poder digitar o livro, e aí ficou aí essa obra magnífica, mas assim, que eu já tenho outros livros também dentro assim, do meu hall de livros magníficos que já substituem esse, né? Eu tenho um livro, o Ica, sei lá, não sei se é ressurgindo de algum lugar, não me lembro. Mas os meus livros estão disponíveis no Clube dos Autores, vocês podem acessar e aprender. Então, durante muito tempo, os livros, eles são os nossos melhores e maiores mestres, né?
E aí? E agora vamos para a parte principal, a prática. Em grupo ou sozinho, né? Eu vejo tantos grupos criando neuroses e minhocas na cabeça com medo de fazer o ritual sozinho, e vejo também muita gente perdida querendo fazer algo em grupo. As desvantagens de fazer algo em grupo, e isso eu sempre tive comigo, eu sempre tive muita preguiça em fazer rituais em grupo, porque todo mundo precisa estar na mesma energia, na mesma Isso, frequência, né? E você não consegue controlar o outro. A gente mal consegue ter o controle de nós de si mesmos. mesmo. E quando eu falo controlar o outro, eu não estou falando magicamente de feitiços. Eu estou falando assim, de todo mundo estar focado no mesmo objetivo, de todo mundo ter evitado o estresse no decorrer daquele dia, de todo mundo estar bem alimentado, ter descansado bem, né, ter dormido bem. Porque se você estiver dentro de um ritual, abrindo a boca, pensando no que hora vai servir a ceia, que horas que acaba, né? E, ai meu Deus, e aquele vídeo Complicado. do TikTok. Aí não dá, né? Você tem um desencontro energético, porque o bruxo ele precisa estar íntegro. E estar íntegro significa estar inteiro, estar completo dentro do ritual. Então é muito difícil você cobrar isso do outro, né? Por mais que você tenha o domínio e o controle de si mesmo, o do outro você nunca vai ter. Então é bem complicado isso. Então eu nunca gostei, eu nunca fui fã de rituais em grupo, embora parte da minha vida como bruxo foram rituais em grupo. Contraditório isso, mas assim, parte dos meus rituais foram em grupo e grande parte mobilizadas até mesmo por mim, que parece contraditório, mas é porque eu sempre senti muita compaixão de bruxos que queriam praticar, mas que não sabiam como começar ou com quem começar, como fazer. E aí eu sempre adotei essas pessoas para mim, né? Não como um sacerdote, mas como um amigo mesmo de trilha, de caminho, de jornada. E é isso. Eu não tenho muita É. paciência para os rituais em grupo. Gosto mais dos rituais é, solitários. E também, né, rituais em grupos é muito complicado, porque as pessoas não seguem o preceito que tem que seguir. Para entrar dentro do ritual, você tem que ter seguido aquele preceito. Você vai estar mexendo com a energia que, que pode desequilibrar o ritual todinho ali, com a energia daquela pessoa, né? Não, é muito complicado. Eu prefiro fazer o ritual sozinho, para não ter esse problema. A energia ela fica oscilando bastante e a gente sente aquilo, aquela Sim, oscilando. Aí quando você tá sozinho, você grita, você pula, é uma você loucura. chora, você fica nu, né? Tem muito disso, tem esse tabu dentro da bruxaria. Ah, mas o ritual tem que ser vestido de céu, ou seja, nu. Isso, Eu muitos não têm na cabeça o por exemplo assim, a gente vai fazer um ritual, um ritual assim, nu, o povo pega e fala que a gente está querendo encantar a outra pessoa do lado. sim, Elas não têm fala que é elas orgia, né? isso que é urgia que não pode. Aí eles não pegam um livrinho e lê como era antes dos nossos ancestrais. Sim, é exatamente isso. Eu, na verdade, esse negócio do nu também sempre mexeu muito comigo, porque eu ficava assim, meu Deus, mas e aí, né? Pela deusa, como é que a gente vai fazer isso? Como é que concentra, né? Olhando lá o sino da igrejinha fazendo blém, blém, blão. E aí o que acontece é que, assim, se você não se sente bem para participar de um ritual nu, não vá nu, né? Porque, assim, você precisa, como eu disse anteriormente, precisa estar íntegro, precisa estar inteiro.
E o seu pensamento tem que estar muito focado, né, no que você busca, no que você quer. E eu acho que tem que ser muito medíocre para abrir um ritual para orgia, né? Porque Sim. assim, você pode fazer isso fora de um ritual, caramba. Você não precisa estar aí, né, invocando o poder da bruxaria para convencer alguém a se deitar com você porque você está afim. Não. Isso você pode fazer fora do ritual, né? Não seja tão baixo a esse ponto. Mas há rituais, sim, em que o nu é muito bem-vindo. Esses rituais com eclipse, por exemplo, eu gosto de fazer eles vestidos de céu. Ali tomo o banho da energia daquele eclipse, tomo o banho da energia da lua. Isso para mim é revigorante. E há outras pessoas, assim, e quem se sentir confortável de fazer o mesmo, faz. O quem não sentir, não faz, né? É para isso que existem as capas, as túnicas, os mantos, né? A roupa ritual ou a roupa ritualística, para caso você não se sinta bem você. Se cobre, né, com o manto e por baixo você vai estar usando o que você bem entender. É bom a gente deixar claro aqui, esse é um dos motivos que, assim, eu coordeno outras páginas de bruxaria, mais de 30 páginas, porque eu tenho uma página de bruxaria chamada Wicca Friends, uma para cada estado, então só aí já são 20 e tantos estados, né? E tenho outras páginas, como Despertar da Magia, o Wicca Brasil, e por aí vai. Eu não vou lembrar de tudo agora. E muita gente me procura falando assim, Magno, me indica um grupo, um coven, um sacerdote, um líder, alguém para me ajudar. E eu não indico. Eu não indico justamente por isso, porque eu não sei do coração de ninguém, né? E aí, quando você indica alguém, você se torna responsável pela sua indicação. Então, eu evito indicar, já indiquei sim, mas foram pessoas da minha extrema confiança, como já indiquei o bruxo Yves Sullivan, de Brasília, e indico os místicos, bruxos, magos formados aqui pelo templo, pela Ordem Mística do Rei Salomão. Agora, indicar a revelia só porque eu ouvi falar que é bom, se eu não conhecer o trabalho do indivíduo, eu não indico. E às vezes, mesmo conhecendo, aí é que eu não indico mesmo, porque a gente não sabe do coração e das intenções de ninguém. Então, você indica hoje, a pessoa diz ou demonstra que trabalha corretamente, amanhã ela está estuprando alguém, fazendo não sei o quê, e o teu nome está na reta porque você que indicou. Então, eu afasto de mim esse cálice e eu acho que cada um, quando estiver pronto, vai encontrar o que merecer, tá? Sim. E, Levanta a sua câmera um pouquinho, Pai Magno. assim, Isso. eu tava aparecendo sua boca de novo. Isso. Melhorou? Não, tá sua boca novamente. Assim? Isso, ficou ótimo, perfeito. Ah, é porque eu fico mexendo nesse trem. E aí eu chego pra frente, depois eu chego pra trás. Tem que me É, pregar aqui. Então, povo, é isso, tá? Os rituais, se você não se sente bem, quando você vai trabalhar em grupo, por exemplo, geralmente um grupo estruturado, que eles chamam de coven, que vem da palavra convenção, ou seja, grupo de bruxos, o coven, ele já tem as suas regras, então não vai adiantar você questionar, né? Você segue as regras, se você quer pertencer àquele grupo, você é obrigado a seguir aquelas regras. Simples assim. Se você não concorda com aquelas regras, não siga aquele grupo. E você também não questione as regras dos grupos dos outros, se você não tem uma patente para isso, né? sim. Então, pega muito mal as pessoas que entram em grupos para questionar o trabalho do outro sem saber ali o fundamento, a vivência que está por trás daquilo, né? Então fica a dica aí. E se você quer tocar do seu jeito, da sua forma, então que você comece o seu grupo, né? Não vá se meter no grupo dos outros. É assim que eu penso, grosseiramente mesmo, entenda como vocês bem quiserem, mas eu acho que dentro da bruxaria não pode prevalecer
o que há nas outras religiões ou nos outros caminhos espirituais, que é a indisciplina, essa necessidade em ir contra o sacerdote, o líder espiritual, né? Querendo Obviamente que passar se, por cima, né? sim, mas assim, tudo dentro também, acima de qualquer religião ou caminho espiritual no Brasil, acima de qualquer pessoa, nós temos a Carta Magna, que é a nossa Constituição Federal. Então, assim, se é algo que viola os direitos ou os princípios da legalidade brasileira, aí sim, aí é passível de questionamento, né? Algum tipo de assédio, de abuso, isso daí precisa ser questionado, não só questionado, como denunciado e tem que vir a público. Sim. Agora, o que são dogmas e fundamentos ali internos? Ah, eu não concordo que a vela seja assim, tem que ser a vela assada. Aí dá licença, porque se você é tão bom assim, você começa o seu próprio grupo, você não precisa estar avacalhando o grupo dos outros. É, porque a pessoa chega agora, pensa que pode mandar e tudo, mas não sabe o fundamento daquilo, não sabe. É como muito complicado. O fundamento, a necessidade, né? Sim. É isso, pô. Talvez a pessoa não conhece a energia da egrégora. A egrégora quer, a entidade fala assim, eu quero aquilo daquele jeito. Aí a pessoa chega e já quer mudar aquilo ali tudo, não sabe quem mandou, quem preparou, sabe? É muito complicado. É o ser humano, né? É, o ser humano, o bicho homem. É. Mas é isso. Eu vi aí que ninguém manifestou dúvidas, né? Ninguém perguntou nada, então a gente entende quando a turma está em silêncio, significa que está todo mundo aprendendo, a gente já pode aplicar uma prova. É. Eu acho que não tem dúvidas, eu acho que ninguém quer perguntar nada. E era isso que a gente queria compartilhar com vocês, até porque é muito assunto, né? E a gente quer retornar aqui para tratar de outras pautas também. Sim. Só hoje nós falamos do trabalho em grupo, falamos sobre o mestre e falamos sobre a questão do nudismo dentro da bruxaria, né? Dentro dos Bruxaria. rituais de bruxaria. E precisa ser muito adulto para lidar com esses três assuntos, né? Precisa ter maturidade para ler um livro, entender e ter um senso crítico, precisa ter maturidade para poder é, entrar dentro de um grupo já estabelecido e ter humildade para poder aprender, entender os rituais, o porquê de cada coisa, e a questão do nu, né? Você não deve fazer se você não se sente confortável, mas aí também faça suas práticas individuais, né? Não vá se meter nos outros, Aonde não deve. onde não deve exatamente. Mas é isso. Acho que não tem dúvidas, Daniel. Você quer falar alguma coisa? Não, só falou tudo. Então, diretamente aqui da Ordem Mística do Rei Salomão e o Daniel lá da Ordem de Évora, nós agradecemos a presença de vocês aqui nesta live, né? Desejamos aí uma magnífica sexta-feira para todo mundo. Aproveitem a energia desse eclipse, dá um pulinho lá no meu canal do YouTube e confere o que que eu deixei lá para vocês referente ao eclipse de mais tarde, que signos que ele vai influenciar, de que maneira ele vai influenciar, as pessoas que ele vai influenciar e participe, né? Deixe lá as suas dúvidas, as suas sugestões. Aqui no meu perfil do Facebook está disponível também o meu WhatsApp. Você pode chamar para poder trocar figurinhas, dizer aí o que você gostou, dar sugestões. O que você não gostou, nem dê o trabalho de aparecer, porque ganha um bloco logo. Tá? Se não gostou, muda o canal. É assim que a gente faz com a televisão, né? Então, não gostou, Exato. descarta e próximo, certo? É isso, povo.
Nós vamos ficando por aqui. A qualquer momento, qualquer horário, de qualquer dia, a gente aparece aqui nesse mesmo Estamos de canal. volta. É isso. Boa celebração desse eclipse aí, dessa lua cheia de morango, né? Da lua de junho. Boa prática para vocês. Espero que curtam bastante. Exato. Vamos banir essas coisas que estão dentro de nós. Vamos nos soltar. Isso, exatamente. Eu já vou colocar lá na página do Mundo das Bruxas um nomezinho para tu tacar no caldeirão para mim. Jair Messias Pode Bolsonaro. colocar. Vamos colocar, vamos botar fogo. Tá Água. precisando, né? Tá precisando banir, né? Já tá, Afogar já tá na hora. já. Então é isso, povo. Ó, beijo dos bruxos para vocês. Namastê, axé, shalom. Até o nosso próximo encontro. Curta a página Mundo das Bruxas aqui no Facebook, já chegando a quase 20 mil seguidores. E agora falta só a sua presença lá para poder abrilhantar ali aquele recanto de bruxas, magos e simpatizantes, ok? Eu sou o Exato. bruxo e mago Magno Constantino, vou ficando por aqui. Daniel, se Eu sou, despeça. eu sou o bruxo Daniel e namastê. E estou muito grato por Pai Magno ter me chamado para essa live de hoje. Gratidão. Bruxo e mago Daniel. Daniel de Avalon. Gostei do nome. Também gostei. Captei aqui, ó, do universo. É seu, receba. Receba, é teu. Peguei. Ok. Tchau, tchau, povo. Tenham um excelente final de semana para todos vocês. Brasil, Europa, todo mundo que está nos assistindo. Tchau, tchau.